Boa noite, mulheres poderosas! Estamos aqui em mais um treinamento nessa semana, onde teremos várias palestras sobre saúde mental e saúde física para nós mulheres. E estamos contando hoje com a palestra, gente, de uma poderosa de Juiz de Fora, ela que traz o tema O Limite da Mulher Forte entre o lar e os negócios. Ela, Suzy Carvalho. Suzy, é uma honra ter você conosco aqui no Instituto, trazendo um conteúdo desse brilhante para nossas mulheres. Te agradeço desde já e a sala é sua. Boa noite. Eu que Imagina a agradeço a velocidade desse. oportunidade. Ó, a Adriana está com fone, com o microfone aberto. Adriana, seu fone está aberto, tá bom? Deixa eu ver se ela consegue aqui. Eu fechei. Isso. Não, abriu. Isso. Obrigada, viu, Adriana? Só porque está vindo som aqui. Meninas, boa noite. Eu sou a Suzy. Para quem não me conhece, eu tenho algumas alunas aqui também, né? Eu sou Suzy Carvalho, né? Eu sou mentora de mulheres, psicanalista, sexóloga, né? E através desse meu trabalho, né? Eu sou fundadora de uma empresa chamada Afeto e Poesias, que começou inicialmente com bolos afetivos. Deslanchei para cestas de café da manhã, que é o que a gente tem hoje, né, na minha produção. E através disso eu fui conseguir dar cursos para tenho as minhas alunas que estão aqui também, né? Eu dou cursos, sou mentora de mulheres também. E essas mulheres, justamente essas mulheres, me trouxeram, né, para psicanálise, porque eu identifiquei que muitas delas, nesse meu contato com essas meninas, eu identifiquei que muitas travas, muitos problemas ao desenvolver, né, na produção, na empresa, elas tinham dificuldades que não estavam em conhecer receitas, em conhecer processos, né, de cozinha, porque isso a gente tem muito na internet, mas por muitas questões que estavam por trás disso, né, em casa, relacionamento, e às vezes falando comigo no privado, eu falei, eu preciso aprender mais para, né, acolher melhor essas meninas e eu tô aqui. Então, assim, a minha experiência em aprender, em empreender, né, e, e a minha escuta me trouxeram onde eu tô hoje. Pode passar, por favor. E hoje eu vim apresentar para vocês um tema que eu adorei, né? Adorei trabalhar, que é o limite da mulher forte entre lá e os negócios. Isso a gente aproveitando o Setembro Amarelo para a gente colocar em pauta a questão da saúde emocional e o quanto, né? Eu já vi até de amarelinho aqui para, né, para simbolizar, e o quanto é importante a gente cuidar da nossa mente nesse processo, tá? Cuidar da nossa mente nesse processo que a gente está trabalhando, que a gente está empreendendo, ok? Pode passar, por favor. E eu trouxe para vocês uma imagem aqui de maio desse ano. É o seguinte, são três mulheres de uma mesma família em Belo Horizonte, mãe, filha e neta. Daniela, sobrecarregada, com histórico de depressão e isolamento, levou consigo mãe e filha, né? Ela cometeu homicídio da filha, da mãe e se suicidou em seguida, deixando uma carta falando sobre falta de apoio, né? Expondo o que ela estava sentindo e ela falando que levava com ela, naquele momento, as pessoas que dependiam dela, seriam a mãe e a filha, e a gente consegue ver aqui a falta de apoio, de limites, né? De limites claros, como eu coloquei, transformou esse sofrimento em desespero extremo. É uma história de muitas mulheres, tá? E a gente não pode subestimar isso e achar que, né, que isso só acontece com longe da gente ou com pessoas que já tinham, como ela, alguns históricos de depressão, mas tem muitas pessoas que desencadeiam essa depressão no empreender também. Então a gente precisa olhar para isso. Pode passar, por favor. E eu tenho trabalhado com mulheres, né, nesse tempo todo, e eu tenho visto, eu tive uma experiência muito tempo atrás, infelizmente eu não conhecia, né, a psicanálise de uma amiga que sofria todas essas pressões, né, não chegou a se suicidar, mas ela teve complicações de saúde, complicações cardíacas e, né, faleceu tem pouco tempo, mas eu era a terapeuta dela, né, eu escutava bastante ela, eu conversava com ela, de certa forma eu tentava ajudá-la. E o que que acontece com a gente, né? A mulher que empreende, o mundo espera que nós sejamos mulheres
fortes, né? E que em uma só tenha uma empreendedora de sucesso e uma mulher de sucesso, né? Uma líder do lar de sucesso. Uma mulher muito forte. Só que chega um momento, né? Há momentos em que isso começa a sufocar. E mesmo a mulher forte, ela precisa ter limites para preservar essa vida, preservar o seu autocuidado. E como eu falo sempre com as minhas alunas que estão aqui, por trás do CNPJ existe um CPF que precisa ser cuidado. Nenhuma empresa funciona sozinha. Todo CNPJ funciona se tiver um CPF. E muitas vezes a gente confunde, a gente acha que a empresa tem que funcionar bem para que nós possamos funcionar bem. E é o contrário que acontece. Nós precisamos nos olhar. E como é que eu cheguei a isso, né? Porque eu empreendi. Eu empreendo, na realidade, né? Eu tenho empresa e eu sei muito bem como que é essa carga. Sei como que é essa sobrecarga que a gente tem, toda essa cobrança que a gente tem, que vem externa, mas ela também vem interna. Pode passar, por favor. E aqui eu coloquei para vocês de onde que vem essa cobrança. Então, essa cobrança, meninas, muitas vezes elas vêm de uma herança que é cultural. Quantas vezes a gente escuta, né? O tempo inteiro, mulher tem que dar conta de tudo. A gente abre o Instagram e vários posts falando: mulher é forte, mulher consegue, mulher você pode tudo. A gente pode. A gente pode tudo. Mas tudo que está no nosso limite, tudo que cabe no que a gente, né, precisa carregar. E a gente vem com isso hoje em dia mais do que nunca, né? Que mulher é forte, que a gente não depende de homem, que a gente é. Nossa, que exaltam muito isso. E muitas mulheres, né, por causa dessa herança, por causa dessa pressão social, ela acredita que é isso, ela tem que ser desse jeito e que pedir ajuda é demonstrar fracasso. E é aquilo, a gente também se cobra, essa cobrança vem da gente, porque a gente tem um ideal de ser uma super mulher. Talvez, né? São vários fatores que acabam levando a gente a isso também, mas a gente já carrega, né? Carrega no sangue. Quantas de nós, na adolescência, a gente fala, não, quando eu vou trabalhar, eu vou me virar sozinha, não preciso de ninguém. E a gente já vem com aquelas que a gente tem que ser uma super mulher. A mãe da gente fala, né? Você precisa ser uma mulher, uma super mulher, não depender dos outros, não depender de marido. E assim a gente vem carregando isso. E a gente também carrega uma cobrança da culpa, né, de se priorizar. Porque a gente tem tanta coisa para priorizar, né, gente? A gente tem família para priorizar, por que que eu vou me priorizar? Se eu tirar um tempinho para me cuidar, como é que vai ficar minha família? Se eu me cuidar, como é que vai ficar a minha empresa? A gente se culpa. E essa cobrança que a gente vem trazendo em silêncio, ela pode levar a dores que ninguém enxerga, só, né? Nem, acaba que nem a gente enxerga, né? A gente vem carregando e não enxerga uma dor. A gente enxerga uma fraqueza. A gente chega cansado em casa e a gente fala assim: nossa, mas eu não tô dando conta. Eu preciso fazer alguma coisa para dar conta. Eu não posso ficar desse jeito. Eu preciso ser melhor do que isso. E a gente acaba não enxergando essa nossa dor. E quando a gente não fala das dores, elas podem se transformar em um risco para a nossa vida. E eu mais do que nunca sei, porque eu trabalho e sei que muitas das mulheres hoje em dia procuram empreender por quê, gente? É porque muitas vezes saiu do emprego, foi demitida de emprego e precisa ajudar na renda do marido. Muitas mulheres ali têm filhos e precisam empreender em casa porque precisa cuidar do filho, não tem com quem deixar, não tem uma rede de apoio. O que que a gente vai fazer? Vai procurar uma saída financeira dentro de casa. As empresas grandes, né, as pessoas os empresários maiores, o que que eles fazem, né, antes da gente? Eles fazem uma análise do negócio, verificam a viabilidade do negócio. Eles vão ver que negócio eles vão trabalhar, com quem eles vão trabalhar e fazem todo um planejamento, né? Eles analisam tudo, onde vai ser a loja. E nós não. Nós simplesmente entramos na nossa cozinha, olhamos o que que a gente tem no armário. A gente tem ovo, a gente tem farinha, a gente falou para dar um bolo. Então acho que eu vou começar a empreender ali. Entra na internet, encontra milhares de promessas, né? De cursos que viram para você e fala assim: ganhe 5.000 em uma semana fazendo bolo. E aquilo a gente, na nossa necessidade de muitas pessoas, a gente vai cair de cabeça sem entender, né? O que vai ser necessário, o que que vai demandar da gente nesse processo de empreender. E a gente acaba entrando nessas cobranças. Pode passar, por favor. Bom. E eu quero mostrar para vocês agora as consequências emocionais dentro do lar. Por quê? Isso eu vivi. A gente trabalha, né? E por muito tempo eu trabalhei na minha cozinha.
Só que eu não tinha uma empresa, né? Era uma empresa, né? A gente se intitula como empresa, mas aquele, a gente dorme no emprego, a gente acorda no emprego, a gente dorme no emprego de novo e acorda e fica naquela coisa. E a gente não tem, né, aquela tranquilidade. E o que que acontece com a gente, né? Quando a boca cala, quando a gente não fala, até porque, gente, a gente não tem comunicação, a gente não tem amigos numa cozinha, a gente não está numa empresa, geralmente a gente não está com outras pessoas, a gente se cala, a gente fica sozinha ali. E muita gente ainda tem a questão de que a família, às vezes, né, não tem tanto apoio do marido, são várias as questões que isso pode acontecer. E o que que ela faz? Ela se cala. E quando ela se cala, o corpo fala. E o que que acontece, né, quando esse corpo fala? Gera sobrecarga, ansiedade, depressão, dores físicas mesmo, dores no corpo, porque o que a gente não consegue falar, o corpo ele vai ter que sair de alguma forma, né? O corpo essas questões emocionais que a gente não coloca para fora, ela é como se a gente tivesse, né, um balão e a gente vai só enchendo, enchendo, enchendo de ar. E de repente não cabe mais, e ele precisa de alguma forma expressar isso. E como a gente não fala, a gente não expressa, a gente não procura ajuda, isso sai em forma de dores, emocionais ou físicas. E isso gera também, gente, quando a gente não fala, sobrecarga em tarefas domésticas. Eu já vivi, né, com muita sobrecarga de tarefa doméstica porque eu precisava dar conta da minha empresa, dar conta da minha casa. Culpa por não atender a todos, porque de repente você se vê tão sobrecarregada que você não consegue atender seu filho, você já não está dando conta de você dar atenção para ele, você precisa atender o telefone, você precisa dar atenção para o seu marido, irritabilidade, ansiedade, que dá na gente muita, e aquele silêncio sobre o sentimento. E eu, né, como sexóloga, eu falo também que a gente atrapalha, a gente detona, né, o nosso relacionamento, o nosso casamento por conta disso. A gente não tem vida sexual com o marido e a gente se engana quando a gente diz que vida sexual não é importante para a mulher, né, que a gente tem essa que a gente cresce e a gente fala assim, é, homens, né, só homens pensam em sexo, pensam na sexualidade, e mulher não. Nós não somos objetos, né? Nós somos feitas por Deus para, né, para a gente ter o nosso marido e tal, mas a gente esquece que isso também, a sexualidade, o sexo em si, ele traz para a mulher também benefícios emocionais. E a gente acaba descartando isso, né? A gente acaba esquecendo isso. Então, quando a gente vê, a gente tá o filho está no celular o dia inteiro, você está dentro do, né, ou dentro do quarto, seu marido, você já não tem mais contato, ele está no celular o tempo inteiro, você está na cozinha tentando trabalhar, começam a ter conflitos dentro de casa porque você sabe que você precisa produzir para ajudar. Você sabe que você precisa, né, trabalhar ali para cuidar dos seus filhos. Mas aí você começa com esses conflitos do que de fato você saiu do serviço, ou você está ali para fazer a sua meta inicial, que era cuidar do filho, cuidar de casa, e isso acaba se perdendo. E o que que acontece, né? A gente se cala. Quantas vezes o marido não sabe nem o que está se passando, que a gente tem, por ser forte, a gente tem medo de virar para ele e falar assim: olha, eu não tive uma venda tão boa, esse mês eu não vou conseguir te ajudar o suficiente, o que eu gostaria. Mas aí o que que a gente faz? A gente não fala, né? Aí a gente vai para a cozinha, depois das 7, depois das 8, depois das 9, vai dormir meia-noite para triplicar o trabalho, e a gente vai destruindo outras áreas da nossa vida tentando corrigir outras. Pode passar, por favor. E eu vi muito isso, né, na minha casa, porque eu cheguei a um ponto de ficar assim, falar, gente, eu preciso produzir, minha empresa precisa produzir, e eu não conversava, e eu não falava, e eu preciso trabalhar em casa, eu preciso cuidar do meu filho, e aquilo muito me sobrecarregava. Só que isso, gente, não vem do nada, tá? Tem uma explicação para tudo isso que a gente vive hoje. E a gente tem algumas possíveis causas para isso, para por que que a gente não fala? Por que que a gente não se comunica? Por que que a gente carrega tanta coisa assim, né? Como eu falei com vocês, isso pode vir da gente, né, acreditar que a gente tem que ser forte o tempo inteiro, vem da sociedade, mas muito disso vem da nossa infância, vem da nossa criação. E algumas situações elas podem refletir muito na vida adulta. Eu queria que vocês pensassem, se tiver algum caso aí que vocês consigam identificar em vocês. Geralmente a pessoa, a mulher, que ela se cobra muito, que ela trabalha muito, que ela não pare, que ela colhe tudo que ela precisa, né? E o que ela vê, ela tá pegando para fazer. Pode ser que ela tenha crescido vendo uma mãe ou uma avó que sempre se sacrificou, porque às vezes o pai, né, não tinha condições de manter uma casa sozinho.
ou porque ela era mãe solo. E ela aprende que cuidar de todos é uma obrigação. Né? Às vezes a mãe, aquela mãe antiga, né? Aquela mãe que cuidava de tudo, colocava os pintinhos embaixo das asas ali e assume tudo. E a gente cresce vendo aquilo e a gente acha que aquilo que é a vida, né? E a gente assume múltiplas responsabilidades no trabalho, em casa, tudo sem limite. Esse é um dos casos. Outro caso que a gente vê muito, eu vejo isso muito nos atendimentos também, é que muitas pessoas recebiam elogios ou atenção da família só quando obedecia, né? Já viu aquela que a gente vira para o nosso filho? Isso é uma coisa que eu acho bem interessante a gente até colocar. Normalmente a gente elogia o nosso filho porque ele tirou 10, né? A gente tirou 10 na prova, a gente vai aí, parabeniza, dá presentes, né? Quando ele ajuda, quando ele se destaca, e a gente acaba não dando atenção para ele quando ele estudou. Ele se dedicou, estudou muito para aquele processo a gente não leva em conta, e ele tirou um 6. Aí a gente vira para ele e fala assim: você tem que estudar mais. Só que ele estudou, ele se dedicou. Mas o que vale para a gente é a nota, né? Pense nisso. E muitas vezes a gente acaba dando para o filho um benefício pela nota, mas o processo, quando cresce, né? Ele acredita que ele tem que ficar o tempo inteiro obedecendo, ajudando, se destacando, para que ele seja um adulto, né? Para que a gente seja um adulto que as pessoas orem por ele. Então, muitas de nós somos assim, a gente carrega muita coisa justamente por achar que a gente precisa provar para os outros que a gente é útil, que a gente se destaca, que nós somos pessoas boas. E muitas vezes por nossas necessidades afetivas, que não foram priorizadas por nossos pais, né? Então, o que que acontece quando a gente cresce? A gente sente dificuldade de cuidar, né, de nós mesmos e sempre coloca outras pessoas na frente. Outra situação é quando a gente era punida ou ignorada quando a gente expressa alguma emoção. Então, às vezes a gente chegava no filho, na mãe da gente e falava assim: ah, mãe, o coleguinha brigou comigo, alguém falou: deixa de ser boba, menina, para de chorar, para com isso. E a gente fala assim, gente, mas se eu for lá e falar com a pessoa que eu tô sentindo isso, aí eu já tô triste. Ah, isso é palhaçada. Vai lavar uma louça, né? A gente vai lavar uma louça, vai ajudar a fazer as coisas. E a gente cresce achando que se a gente contar para alguém nossas emoções, se a gente, né, impuser algum limite, a gente vai ser punido por isso. Só que isso não fica muito claro pra gente, né? Isso não fica assim claro, isso fica no nosso inconsciente e isso reflete em tudo que a gente vai fazer. E a Adriana tentou, tô vendo aqui os comentários também. Tô vendo que a Adriana falou que passou por essas crises, passou por essas crises que são muito fortes, angústia sufocante, falta de ar imensa, dor no peito grande, chega a arder. Depois das crises o corpo fica todo dolorido. E a última crise não consegui achar ninguém para me ajudar. Foi mesmo, né? Aí ela me ligou e eu ajudei ela a se acalmar. Foi isso que aconteceu com a Adriana. E isso acontece muito, gente. Isso não é brincadeira. Isso acontece muito. A gente vai ficando angustiada, a gente não consegue falar, a gente não acha espaço para falar. E a gente acaba tendo que ou a gente passa mal, muita gente vai parar no hospital por conta disso, isso é grave, isso é sério, ou a pessoa ela entra em depressão, ela entra em parafuso, ou, né, como a Adriana conseguiu achar uma ajuda, que foi ela achou a necessidade de me procurar naquele dia, eu lembro direitinho, Adriana. E a gente acabou conversando para ela poder se acalmar, colocar as ideias no lugar. Então, por isso que é importante a gente estar sempre assim, pensando nessa questão. A gente empreende, a gente tem nossa família, mas nós precisamos cuidar da gente. Então, quando a gente identifica, né, que a gente pode ter algum problema, a gente pode ter sim alguma sobrecarga, o importante é a gente fazer esse reconhecimento. Reconhecer. Reconhecendo isso, esse é o primeiro passo, como eu coloquei aqui, para a gente cuidar, né, do nosso CPF, tá? Pode passar. Luciana colocou: estou numa semana de ansiedade, trouxe dores de cabeça, tontura e enjoo. Pensamento é que vamos morrer, sim, tá? A ansiedade, ela traz muito isso pra gente, assim, a sensação de sufocamento. Esse é um dos sintomas da ansiedade. Tinha algum um slide anterior? Eu vou falar com vocês sobre o limite saudável, tá? Qual que é a função, né, de a gente identificar e impor limites? O limite, ele possibilita o desejo. O que isso quer dizer? Possibilita que nós colocamos para fora e expressemos o que a gente deseja naquele momento. O que é que está dentro da gente? Quando a gente impõe limite, a gente impõe, por exemplo, eu estou colocando limite, eu não vou fazer isso porque eu quero cuidar da minha saúde hoje. Então a gente coloca em pauta o nosso desejo. E ele também protege,
né, as pessoas do excesso. Eu falo com vocês sobre o excesso porque eu custei, né, a entender isso, a entender o porquê que eu sou uma pessoa muito dedicada. Pessoas, né, eu tenho umas alunas, eu sou muito dedicada, muita pessoa de estudar. E por muito tempo, eu achei que isso era uma virtude, embora seja, tá? Mas só para vocês entenderem o contexto, que eu era simplesmente uma pessoa aplicada. Me analisando, eu consegui entender que a Suzy aplicada, eu era muito aplicada. Para estudar é comigo mesmo, gente, eu estudo muito. De fato, desempenho uma coisa muito boa, mas eu tinha épocas que eu me sobrecarregava de estudar. Por quê? Os meus pais me validavam porque eu era uma menina estudiosa. Eles me validavam quando eu era menina estudiosa. Eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar, eu tinha problemas em casa com o irmão. Meu irmão ele era violento e eu não podia falar, porque minha mãe me ensinou assim, ó, você já é grande, eu sou filha mais velha, você é grande, você entende. Então, se você sabe que ele é assim, não provoca não. Se ele falar que isso aqui, né, que esse rosa aqui é amarelo, é amarelo. E nisso eu cresci desse jeito sem poder falar. Só que o único momento, e como ele é um jovem, né, uma criança, um adolescente que sempre deu mais trabalho para minha mãe, toda a atenção era voltada para ele. Hoje eu entendo, só que a Suzy, a criança, não entendia. E quando que eu me sentia supervalorizada? Quando eu senti que minha mãe, né, me acolhia ali, quando ela ia na escola, ela via que eu tirava nota 10, eu era aquela só, até hoje ainda sou, aquela aluna que senta na primeira carteira. Tem que sentar na primeira carteira, prestar atenção, ficar ali. Mas isso eu entendi hoje como um benefício para mim e, né, eu consigo hoje moderar isso. Mas era isso. Porque eu sabia que a minha mãe, no dia que ela fosse na escola, no dia que ela pegasse as minhas notas, ela ia me dar aquela atenção que durante todo o tempo ela dispensava para o meu irmão. E era aquele momento que eu me sentia realizada. E o que que isso levou, né? Que acontece também, a não dizer não. E o dizer não, né, é dizer sim pra gente. Eu não dizia não. Por quê? Eu sentia que eu precisava ajudar as pessoas, eu precisava, para alguém me validar, para alguém me escutar, eu precisava estar ali ajudando todo mundo. Então eu ajudava meu marido, eu ajudava a minha sogra, eu ajudava a minha mãe, eu ajudava o vizinho, todo mundo, menos a mim. E o limite, ele possibilita também a gente ter, quando a gente impõe o limite, a gente corre atrás cria força, né, para pedir ajuda, coisa que a gente não tem. Quando a gente não tem limites, a gente não tem força para pedir ajuda. E o limite, ele é autocuidado. E eu me lembro, gente, que eu era tão assim, eu não tinha limites, eu não falava não, que um dia eu comecei a me sobrecarregar. Eu fazia bolo, eu fazia as coisas, eu tinha cliente para atender, e às vezes no meio do dia alguém me ligava e falava comigo assim, Suzy, dá para você imprimir alguma coisa para mim, que eu tenho impressora e tal, eu quero que imprimia para a família, né? Eu parava tudo, gente, tudo. E ia fazer coisa para pessoa. Você consegue fazer outra coisa para mim? Sim. Eu parava tudo e ia fazer para pessoa. Chegava no final do dia, 6, 7 horas da noite, o horário de eu estar com a minha família, eu estava fazendo o quê? Aquilo que eu atrasei o dia inteiro para fazer pelos outros. Deixava minha família de lado, desgastada, destruída, só que com a função dos outros. Porque eu não podia falar não, né? A Suzy não sabia falar não. E com isso, eu tinha as minhas questões de empresa que ficavam atrapalhadas, a minha casa. Era cliente que eu não sabia. Gente, teve um dia que eu fiquei assim, gente, eu não vou conseguir. Um dia eu peguei tanto, peguei encomenda, fui pegando, 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 e eu não estava dando conta. Consegui entregar. Um dia eu parei e falei assim, Suzy, mas pra que você está pegando esse monte de coisa? Você falou pro cliente, eu não consigo entregar para você amanhã. Amanhã acabou, não tem mais vaga. Mas eu não sabia dizer não, que assim, mesmo não conseguindo, eu tô ali pegando encomenda, pegando encomenda, pegando encomenda. Eu falei, e sobrecarregada. Eu falei, gente, eu posso limitar o meu negócio, eu posso me limitar. Né? Eu posso limitar, eu posso entender até onde que eu vou. Né? Eu posso ver até onde eu vou. E quando eu aprendi a dizer não, sem contar que era muito engraçado, né? Que tinha aquela questão toda que era assim, eu era obrigada, porque depois você fala não, você não fala não, você fala sim sempre, e de repente você se vê obrigada a fazer as coisas, porque a pessoa, minha sogra, né? Ela tinha a mania de falar assim, se eu estou precisando de um xerox, precisando fazer alguma coisa. Ok, para que hora que você precisa? Eu preciso para 2 horas da tarde, era uma. Aí eu me desdobrava, corria, fazia lá, entregava tudo bonitinho.
Gente, o dia que eu falei com ela, que eu aprendi que eu precisava falar não. E eu falei com ela e falei com meu esposo também. Foram os dois que eu. Ela me mandou uma mensagem, falou assim: eu precisava imprimir um negócio. Aí eu falei com ela assim: para que quando você precisa? Ela falou comigo assim: para hoje, 4 horas. Acho que faltaram umas 2 horas da tarde. Falei: hoje eu não posso. Eu estou fazendo meu trabalho, hoje eu não consigo. Ela levou um susto, mas ela levou um susto assim tão grande, mas você não pode estar fazendo negócio. Eu falei: então, hoje eu não posso. Vou ver o que que eu faço aqui. Falei: ok. Doeu tanto, mas doeu tanto. Acho que doeu mais em mim do que nela. Meu esposo, a mesma coisa. Tudo eu pegava para fazer. Um dia eu falei com ele assim: eu não posso. E ele automaticamente falou assim: ah, mas eu preciso. Eu falei: mas eu não posso. E aí a gente fica pensando: a minha sogra era folgada? O meu esposo era folgado? Eles eram aquilo que eu permiti que eles fossem. Porque o dia que eu via, toda vez eu chegava num lugar e alguém precisava de alguma coisa, preciso de uma caneta, toma aqui. Precisa imprimir alguma coisa, eu faço para você. Ah, eu posso. Isso virou o quê? Tudo que eu preciso pedir, eu peço para Suzy. Alguém tem alguma coisa para falar aí? Alguém se reconhece nesse cenário? Tô vendo as meninas aqui no chat aqui, né? Eu também sou assim, não sei dizer não. Eu fui assim durante a vida, sempre cuidando de todos, esquecendo que eu precisava de ser cuidada. Até que caí em depressão, cheguei no poço, despertei. Pois é. E às vezes a gente precisa cair para a gente entender. Claro que vocês não vão precisar disso, vocês estão aqui, né? Estou aqui para ensinar vocês, para sair desse poço, para ajudar vocês, não se permitir cair, afundar mais nesse poço, porque a gente entra nessa. Pode passar, por favor. E o que que a gente, né? Chega no outro dia, a gente fala: ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Eu faço tudo sozinha. Gente, a gente ainda tem aquela de achar que o dia que a gente não pede ajuda, a gente pega tudo pra gente, a gente assume tudo, e um dia a gente chega lá na cozinha, revoltada, porque o marido está sentado assistindo futebol na quarta-feira, que aqui em casa acontece nas quartas-feiras, né? Quarta-feira assistindo o jogo do Flamengo. E você quer que ele adivinhe que você precisa de ajuda para lavar a louça. Só que você dá conta, você sempre deu conta. E nisso você vai para a cozinha e você começa, bate panela, abre a torneira, chuta o armário. Assim, acho que ele vai me ouvir, né? Ele vai entender. Só que, gente, o cara tá no futebol. Futebol, gente, deleta tudo. Tudo que tá em volta, o cara nem tá aí. Aí você chuta o armário, machuca o dedo, quebra o prato, depois você, né, tem que comprar tudo de novo. E o que que acontece? A gente acha que o marido tem que adivinhar. Pode voltar, por favor, um. A gente acha que o marido ele tem que adivinhar as nossas coisas, né? Adivinhar o que que a gente está passando ali na cozinha. E a gente faz isso. A gente grita com o filho, e quando na realidade o problema não está com eles, o problema está com a gente. A gente acha que o problema está com o filho que não está fazendo o dever, mas é uma criança que às vezes ele tem 10, ele tem 11 anos, ele tem 7, e a gente quer que ele tenha responsabilidade, que com 7 anos ele precisa todos os dias às 3 da tarde estudar. E ele precisa daquela mãe que se dispôs a estar em casa para cuidar dele, né? Só que essa mãe começou a equilibrar tantos pratos ali, porque ela precisa ser suficiente, ela precisa ser boa demais. Ela não está dando conta. E ela nunca falou com o filho dela, nunca programou o dia do filho dela, e ela está cobrando de uma criança de 7 anos que ele precisa estudar, precisa tirar notas boas. Está cobrando do marido, gente, marido é para outra história. Mas homens, geralmente, eles são totalmente voados. 99,9% são assim. E a gente quer que o marido adivinhe que a gente está cansado, que a gente trabalhou o dia inteiro, que a empresa não deu dinheiro hoje, que a gente não vendeu para ninguém. Só que a gente nunca foi lá no marido e a gente abriu a nossa empresa para ele e falou assim: olha, amor, tô vendendo pouco, tô correndo atrás de cliente, hoje eu não tô legal, né? Hoje eu não tô bem, hoje eu tô cansada porque tem louça ali, você consegue me ajudar? A gente não pede para ele descascar uma batata enquanto tá assistindo futebol, porque a gente tem que associar as coisas. Aqui em casa funciona assim. Tá assistindo futebol, já que ele não pode vir até a cozinha vai até ele. Vamos lá, descasca a batata para mim aqui enquanto você assiste. E assim vai funcionando as coisas, muitas vezes, né? Claro que tem os papéis dos homens, mas tem coisas que a gente ainda consegue associar ali e mudar. E principalmente quando a gente muda, o homem muda também, tá? A família muda, a família enxerga, né, o que que a gente está fazendo, as coisas que a gente está sentindo, eles entendem, e a gente precisa, né, colocar a nossa família nesse lugar. E o que que eu aconselho, né, vocês? Existem algumas estratégias que podem ajudar a gente a facilitar, algumas estratégias que facilitam, né, o
o nosso trabalho, né? Facilitam bastante aqui as coisas que a gente precisa fazer em casa. Por exemplo, dividir tarefa, delegar tarefas. Gente, eu tenho uma empresa, quem não conhece, chama, quem quiser depois olhar no Instagram, é Afeto e Poesias, afetoepoesias.cestasjf. Eu trabalho com cestas de café da manhã. E por muito tempo eu trabalhei com cestas e bolos. E eu tenho uma pegada muito poética ali. E por muito tempo eu acreditei que só eu saberia fazer meus posts. Porque eu coloco uma poesia, que eu coloco um tema, que eu coloco alguma coisa. Por muito tempo eu acreditei que só eu faria. Entravam em contato comigo algumas pessoas querendo trabalhar no meu Instagram e eu não. Ninguém vai trabalhar no meu Instagram como eu trabalho. Até o dia que eu fui aprendendo e eu falei, eu preciso largar isso. E eu coloquei uma pessoa para trabalhar comigo. Essa pessoa, gente, ela falou comigo assim, Suzy, nessa primeira semana eu vou ficar uma semana te mostrando o que que eu vou postar para você ver se, né, se fica legal para você. Gente, com 3 dias eu já tinha abandonado ela. Eu falei, pode ficar. O primeiro dia doeu tanto que eu falei assim, gente, como é que vai ser, né? Eu olhava assim pro meu Instagram, falei, será que ela vai conseguir fazer e tal? Gente, depois do primeiro dia, segundo dia que eu olhei, falei, gente, ninguém ia substituir. Ela consegue fazer o que eu tô fazendo. E se você for olhar lá, tem gente, hoje minhas alunas sabem tudo, mas tem pessoas que não fazem ideia que eu deixei uma pessoa mexendo no meu Instagram. Tem um ano que eu não mexo no meu Instagram. E já tô colocando ela no meu outro Instagram também, porque eu já vi que eu tentei mexer sozinha, não tá dando certo, não. Eu aprendi que eu preciso fazer outras coisas. O mesmo acontece em casa. Hoje eu deleguei tarefas para o meu filho, ele tem 12 anos, mas ele arruma a cama dele, ele lava o prato dele, lava também? Nem sempre. Ele arruma a cama perfeito? Não. Às vezes eu vou lá dar uma esticadinha, porque a gente é bem, né? Dou lá uma esticadinha. Só que eu aprendi que o que é meu e o que é dele é dele. E o que que eu faço? Esse dia eu cheguei em casa, na hora, era 9 horas da manhã, olhei no quarto dele, a cama estava bagunçada. Em outros tempos eu ia lá e arrumava. Fechei a porta. Quando ele chegar, ele vai arrumar, isso é função dele. Então eu aprendi, ele sabe. Então ele cuida dos passarinhos, ele tem 2 passarinhos, ele cuida, ele vai cuidar, dá o horário dele, ele tem que cuidar, porque antes eu fazia isso. Gente, parece bobeira, mas eu não arrumar a cama do meu filho, ele me dá um tempo a mais. Eu não cuidar dos passarinhos me dá um tempo a mais. Eu não lavar o prato dele, eu ensinar ele a lavar o prato dele, eu não fico louca igual na cozinha o tempo inteiro. Eu lavei minha louça, limpei minha cozinha o tempo que eu precisava, ele vai lá e lava o pratinho dele. Então a gente precisa aprender a compartilhar o que a gente tem. Porque as pessoas, às vezes, o que é óbvio pra gente não é óbvio pra todos. E a gente quer que seja. Então a gente bate o prato, a gente xinga, a gente estressa, a gente briga com, né? Briga com todo, mas ninguém, às vezes a pessoa tá ali, tá como você faz, você dá conta. Então a pessoa não tem entendimento do que é que você faz, né? Então, às vezes, a gente acaba brigando com as pessoas, a gente acaba brigando com a família, porque a gente acha que eles precisam adivinhar qual que é o nosso, né? O que que a gente está imaginando. Então, o slide voltou aqui. Recusar tarefas extras quando estiver exausta. Gente, ligou para você, falou assim: consegue fazer alguma coisa? Paula, consegue fazer isso aqui para mim? Paula vai olhar lá nas coisas dela e falar assim: não, eu não consigo fazer agora. E tudo bem. Tem hora que vai doer nas pessoas, vai doer sim. Só que vai fazer bem para você. E às vezes a gente fala, hoje em dia eu falo, né? Que nem que aí você fala assim: não, mas eu tô deitada aqui, eu tô à toa, eu podia fazer. Não, você não tá à toa, você tem um compromisso. Não posso fazer porque eu tenho um compromisso. Com quem? Comigo. Eu combinei comigo que eu ia ficar deitada. Eu combinei com a minha família que eu ia ficar aqui. Não posso. Nesse horário, esse horário é meu. E a gente acha que a gente está ajudando, quando na realidade a gente está atrapalhando. Porque depois que eu falei para minha sogra que eu não ia imprimir mais, ela comprou uma impressora, aprendeu a imprimir. O meu marido, depois que eu falei que eu não ia fazer uns contratos para ele, ele senta lá bonitinho. E outra coisa, a gente impõe respeito, que a minha sogra, quando precisa de mim, ela me liga antes e fala assim: Suzy, você pode fazer isso para mim? Meu marido, quando ele me pede as coisas, ele vem e fala comigo: meu amor, eu sei que você está ocupada. Tem algum momento que você consiga encaixar isso aqui? Se não der, não tem problema. Eu já falo assim, se não der, não tem problema. Então ele entendeu. Mas isso veio por quê? Porque eu mostrei pra ele, ao invés de eu bater lá os pratos na cozinha, quebrar tudo, eu falei com ele, falei, olha, hoje eu estou cansada. E deixa eu te explicar por quê. Olha como é que é minha rotina. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, porque, gente, parece óbvio, mas não é não, gente. Eles vão ficar na rua, o tempo fica trabalhando, não é não. Eles acham que a casa é assim, ó. Eu arrumo casa, eu passo tal hora, eu levo nosso filho pro curso, eu faço tal coisa, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de você comigo aqui. E o dia que eu comecei a mostrar tanto para ele isso, quanto as minhas sobrecargas da empresa, meu marido virou para mim e falou assim: Nossa, como você faz tanta coisa? Eu não sabia. E era porque ele era ruim? Não.
Porque eu era super mulher e eu escondia dele tudo que eu fazia, porque eu achava que eu tenho que dar conta, poupá-lo. E a gente vem naquela ilusão, né? Ele vai reconhecer que a super mulher tá aqui, ele vai olhar pra mim e vai me dar um troféu. Mas ele nem sabe. Ele nem sabe o que a gente tava passando. É muito importante também, gente, a gente reservar tempo para descanso, para um lazer sem culpa. Como eu disse, dói. Eu ainda tenho isso, eu falo isso porque assim, eu sou uma pessoa muito ativa. E tem dia que eu tô mais tranquila, que eu falo assim, gente, tá faltando alguma coisa nesse dia. Tem alguma coisa que eu esqueci de fazer. Sábado e domingo foram dias que eu fiquei mais tranquila. Eu fui pra igreja, tudo, e à tarde eu dormi. Mas, gente, quando eu acordei, eu falei, gente, o que que eu deixei de fazer? Eu não tinha deixado de fazer nada. Mas eu tirei aquele tempo pra mim, pra minha família, pra passear. Chegamos, almoçamos, a gente almoçou. Cheguei em casa, eu deitei, dormi, eu descansei. Me causa um pouco de estranheza, porque às vezes eu tava, né, estudando, fazendo alguma coisa, mas é o meu momento que eu decidi de um tempo para cá, tirar para mim. Esse é o meu momento. É o meu momento, é o momento da minha família. Gente, eu tô aqui no celular, chegaram várias mensagens aqui de cliente. Cliente que é sexta para amanhã de manhã. Não tem. E nem respondo hoje. Porque esse é o meu momento com vocês. Quando eu sair daqui é o meu momento, meu restinho de noite com meu esposo, botar meu filho para dormir, cuidar do meu esposo, dormir, ter um sono decente, para que amanhã de manhã eu consiga produzir. Porque se em outro tempo eu estaria aqui doida esperando para chegar, falar com o cliente, não dá tempo, o cliente vai querer para 7 horas da manhã. 4h30 eu estava acordada para fazer. Aí a gente fala assim, tô perdendo dinheiro? Às vezes a gente acha que sim. Só que analisa bem, quando a gente não dorme bem, quando a gente está ansiosa, quando a gente não tem vida boa, a gente não produz. E o quanto de vida que eu ganhei quando eu comecei a entender o meu limite. Hoje eu tenho estratégia para não precisar atender essa pessoa essa hora, porque eu faço tudo isso durante o meu dia, eu capto o cliente durante o meu dia para não precisar ficar atendendo essa pessoa essa hora. É processo? É. É um tempo? É. Mas eu não perco. Eu ganho qualidade de vida. E procurar, gente, uma rede de apoio é muito importante também, como o Instituto Uma Mulher por Outra, porque, gente, quem faz parte daquele grupo, as meninas que entraram aí, as alunas, hoje, o grupo tá fechadinho, mas a gente trabalha muito ó, a pastora Kelly, ela tem motivacional, as meninas conversam, a gente. Então, assim, a gente tem muitas histórias de superação ali dentro do grupo, que uma mulher, de fato, levanta a outra. E é muito importante procurar uma rede de apoio. Porque o que que acontece, né? Todo mundo já viu aquela frase, né? Você é o reflexo, né, das 5 pessoas que andam com você. É o caso de uma mulher por outra. Ali a gente é o reflexo das mulheres que andam com a gente. Quando a gente anda em grupos, eu falo que sim, eu tenho alunas, tudo, tem grupo, gente, grupo de confeiteira, tem, eu acho que para toda profissão. Que é só a gente reclamando o dia inteiro. Não tô vendendo, não sei o que que eu faço, eu vou desistir, eu vou não sei o que, eu vou. Claro, gente, que uma mulher tem que ajudar a outra. É claro que a gente tem pessoas ali dentro que vão poder falar, olha, hoje eu não tô legal, hoje eu vou falar. Só que a gente tem que entender que quando isso é 90% do local que a gente tá, ninguém levanta ninguém, não é ali pra gente estar. Nem quem está reclamando e nem a gente. A gente precisa de um lugar que levante a gente. O dia que a gente não está legal, a gente se anima. Então, a gente precisa selecionar também para a gente ter, até para quem empreende, escolher o ambiente em que vai estar. Escolher um ambiente, porque quando a gente está com pessoas tóxicas, a gente fica para baixo, a gente piora. Então, imagine você que trabalha o dia inteiro, você que não está dando conta da sua casa, você não está dando conta da sua família, do seu esposo, e você está num grupo o dia inteiro ainda e fica lá. Só ouvindo pessoas falando que tá ruim, que tá ruim, que tá ruim. A sobrecarga ela é maior. Então, as suas emoções, elas ficam, né? Elas ficam mais abaladas. Então, a gente precisa escolher as pessoas que a gente vai andar sim. A gente precisa escolher com quem que a gente vai se unir. E fica a dica para vocês aí, né? O Instituto Uma Mulher por Outra, ele é a oportunidade de evoluir, né? A gente evolui ali dentro, a gente conversa, a gente tem estratégia, a gente tem mulheres ali que trabalham, né? Tem as associadas, né? Que as mulheres que são associadas ali têm oportunidade de aprender, de testar, né? De fazer palestras umas para as outras, ver o que que elas têm de talento guardado na manga que às vezes está escondido. Então, a gente tem que ter uma rede de apoio. Eu falo muito com as minhas alunas lá, que desde que eu quis fazer um curso de bolo, um curso de cesta, eu falo muito com Deus, eu não quero um curso de receitas. Eu quero um curso para levantar mulheres, para ajudar mulheres ali, para acolher mulheres e para levantá-las ali. E, né, tem também a terapia, né?
Terapia também é um local que é um ambiente no qual a gente consegue falar. Muitas vezes a gente não tem um apoio, a gente não tem uma escuta em casa. E a terapia ela serve para quê? Para a gente se conhecer, para a gente entender de onde vem todas as nossas dificuldades. Gente, parece bobeira, mas as alunas que têm dificuldade em colocar preço, ela não tem dificuldade da empresa, ela não tem dificuldade, né, com o preço, com o produto dela. Ela tem dificuldade com ela mesma. Ela não enxerga valor nela mesma, porque quando ela começa a enxergar valor nela mesma, ela começa a entender que ela produz valor e que o valor dela ajuda outras pessoas e ela acaba, né, recebendo aquilo que de fato o trabalho dela vale. Então, muitas das mulheres, quando elas não colocam preço, é porque a gente tem que analisar. Chega lá na terapia, a gente entende, essa pessoa não foi valorizada. Sempre falaram com ela assim: o que você não vai dar nada na vida, isso não vai dar certo, você não vai conseguir. Tudo que você faz, porque você põe a mão do errado. Então, essa mulher que não consegue colocar um preço, essa mulher que não consegue mostrar o trabalho dela, ela não consegue justamente porque alguma coisa, né? Como eu disse anteriormente, a infância, ela é um solo que a gente pisa para sempre, muitas coisas estão ali. E a gente precisa entender. Então, às vezes a mulher acha que, eu não consigo, eu sou burra, eu não consigo colocar preço, eu não aprendo nada, gente. Isso não tem a ver com o seu trabalho, não tem a ver com o seu hoje. Quem te falou que você era burra? De onde veio isso? Então, a terapia, ela te ajuda a identificar, ressignificar, entender o que aconteceu com você, para que você, com a sua criança, para que o seu adulto tome as rédeas, para que a sua criança, porque a gente, muitas das vezes, aquela mulher que fala assim, eu não consigo fazer nada, eu não aprendo, eu tento, 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 eu não aprendo, não é aquela adulta, é aquela criança que quando estava lá tentando aprender, fala, você é burra, você não consegue. Então a gente precisa acolher essa criança, mostrar para ela que você não é burro, você só não foi bem estimulada, você não é isso que você está pensando. Então a gente precisa ensinar, na terapia a gente ensina o adulto a dominar, né, o seu mundo, a dominar a sua adultice, né, colocar a criança no lugar dela e assumir o controle. E na terapia é o que a gente fala, você não precisa carregar tudo sozinha. E cuidar da saúde mental, gente, frisando mais uma vez o Setembro Amarelo, é você prevenir o autoextermínio, é você prevenir o suicídio. Pode passar. E falei aqui com vocês, né, sobre a terapia, que eu descobri como a infância e a família influenciaram nas suas cobranças atuais. A gente fala sobre os sentimentos, ajuda a perceber que não precisa se cobrar tanto. Aprender a colocar limites, dizer não, sem sentir culpa. Isso na terapia a gente trabalha. Resgatar desejo de autocuidado. Que gente, principalmente a gente que trabalha em casa. Confeiteira é isso, né? A gente acorda de manhã com o avental, dorme com o avental, né? O marido, tadinho, Deus me livre. A gente dorme com a touquinha para facilitar o processo, para a mãe não colocar. Então, é o autocuidado que a gente precisa ali, né? A gente aprende a se olhar, aprende a se amar, aprende a se sentir desejada. Porque às vezes a gente também tem aquela, né? Que a gente acha que o marido da gente, ele é uma máquina e a gente também. Mas, gente, a gente tem que olhar que quando o marido tá querendo a gente, que delícia. A gente é desejada. Nosso casamento é para isso, é um para o outro. A gente tem que aprender a desejar nosso marido também, né? Assunto para outras coisas, mas é uma parte né, que a gente esquece disso quando a gente está trabalhando. Então a gente esquece de ser desejada, a gente esquece de desejar aquilo que Deus nos deu, o casamento, que, né, o casamento Deus deu pra gente é um só. Então a gente esquece de desejar o marido, esquece de se deixar desejar, que a gente acha assim, nossa, de novo. Tô doida pra dormir, acabei de fazer uns brigadeiros aqui, aí você olha pro quarto, a pessoa lá toda animada, né? E você fica, meu Deus do céu, lá vem ele. Gente, que delícia a gente ser desejado. E a gente tem que trazer isso de volta, essa essência, que quando a gente namorava, a gente gostava. Né? E muitas vezes a gente esquece isso, porque a gente está presa, limitada lá na empresa, a gente está cheio de coisas, a gente deixou isso passar e a gente acaba não vivendo, né? Conversar, o marido quer conversar. Às vezes ele não quer nada, a gente que tá achando, às vezes ele só quer conversar com a gente, ele quer ter ali aquela companheira. E a gente não, né? A gente acaba se esquecendo disso. A gente resgata o autocuidado, previne esgotamento e sofrimento, evita ansiedade, depressão, pensamento autodestrutivo. A gente cria estratégias práticas para a gente pausar, delegar tarefa, conversar. A gente cria a nossa agenda, a gente aprende tudo ali, a criar o nosso tempo, a cuidar do nosso sono, coisas bobas, cuidar do sono, né? Que aparentemente é bobo, mas que faz toda a diferença também. Então, a terapia ela ajuda a proteger o CPF que existe por trás do CNPJ.
Pode passar. E para finalizar, gente, eu tenho uma tarefinha para vocês. Vocês têm alguma pergunta? Algo para falar? Pode abrir o microfone aí se alguém quiser, tá? Falar alguma coisinha aí que eu falo muito, eu vou falando, 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 falando. Deixa eu ver aqui, ó. As meninas falando, que ganha qualidade de vida, Laura falando. Acho que em relação ao tempo, né, Laura, que você acaba se cuidando mais. Gente, eu trouxe uma tarefinha para vocês que eu acho que é bem legal. O que é meu e o que é do outro. Eu que gostaria que vocês, em um momento, se quiser postar lá no grupo depois, ou quiser falar como foi essa tarefa, o que que vocês precisam fazer? Se quiser já ir anotando, e eu vou pedir para colocar lá no grupo depois para vocês também, tá? Vocês vão pegar um papel e caneta, e vão colocar uma coluna no papel. Vocês vão dividir o papel ao meio, e nesse papel vocês vão colocar de um lado assim, o que é meu e o que é do outro. E vocês vão fazer a avaliação do dia de vocês. Então, vocês vão colocar aqui, por exemplo, ó, cuidar do filho, lá na coluna do que é seu. Organizar a casa, lá na coluna do que é seu. Resolver o problema de um parente, é seu. Ajudar uma amiga, é, assumir mais trabalho do que deveria. Então, o que que vocês vão fazer aqui? Colocar, tá? Fazer, eu preciso lavar a louça, eu preciso, sei lá, né? Ir no mercado porque a minha vizinha está precisando ali ir no pede para ir no mercado para ela. A minha sogra pede para ir no mercado para ela todo dia. Gente, salvo que tem sogros que precisam, tá? A gente precisa ajudar também. Também você não vai ficar também, a pessoa não precisa falar não para tudo também, a gente tem que ponderar, tá? Eu estou fazendo agora a terapia reversa, porque as pessoas pedem para mim, primeiro eu falo não. Aí depois eu analiso se eu poderia, fico assim, gente, eu acho que eu poderia ter dito sim. A gente aprende a falar não de uma forma tão sim, que eu fico assim, gente, será que eu podia ter dito sim nessa coisa aqui? Então, a gente tem, né, sabendo das situações, vocês analisarem o que pode ser seu, o que não é seu. Então, você vai colocar nessa listinha, tá? O que é responsabilidade sua, o que é responsabilidade do outro. Arrumar a cama do meu filho é meu? Pode ser seu? Pode ser dividido com ele, né? Cuidar do cachorro. Lá na empresa, né? O que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer tudo. Eu preciso fazer todos, eu preciso fazer bolo, biscoito, chocolate, tudo. Eu consigo, de alguma forma, cobrar um pouquinho mais do que o meu cliente e pedir para alguém fazer os biscoitos para mim, porque isso me cansa? Eu consigo tirar isso da minha rotina? Então, comecem a analisar dentro da empresa de vocês, qualquer que seja a empresa, eu consigo tirar isso? Eu consigo, ao invés de fazer tudo dentro da empresa, eu consigo delegar para alguém? Eu consigo terceirizar, pagar alguém? Não vou pagar isso do meu bolso, mas eu consigo colocar no meu preço, consigo tirar daqui para eu poder fazer isso? Depois disso, eles vão perguntar a si mesmo em cada item, né? Essa resposta, eles vão listar primeiro todo dia, bonitinho lá, e você vai colocar lá, essa responsabilidade é realmente minha? Fez tudo. Aí você achou que era tudo seu. Aí você vai analisar, isso realmente era minha? Era meu? Ou eu estou carregando algo que pertence ao outro? Então, depois disso tudo, vocês vão, né, se analisar e delegar o que tiver que delegar. Gente, costumo falar nas minhas sessões que a gente vem, que o Papai do Céu dá pra gente uma caixinha pra gente trazer. Ele vem da bagagenzinha da gente, vem com a mala. Nessa mala, aí ele vem assim, ó. Pra Adriane eu dou o filho da Adriane, o marido da Adriane, o pai da Adriane, por enquanto, o pai da Adriane. Ok. Só que de repente a Adriana ela é tão boa que ela começa a pegar o problema da Adriana, aí ela vai lá e pega o, né? Ah, vou limpar a casa da pastora Kelly, eu vou levar o filho da Paula na escola. E vai pegando, que isso é boa, né? Você não tem nada Ah, para não, fazer nesse. limpar minha casa é coisa boa. É Pode bom, vir. né? É bom. É obrigação dela Ô, mesmo. pastora Kelly, pagando bem. E a gente pega o filho da outra, e a gente vê, nossa, gente, ali, ó. Tem a Paula, tá tão sobrecarregada, tadinha. Acho que eu vou pegar assim, eu vou lá na casa dela e vou ajudar ela a fazer os doces da Paula. E a gente se sobrecarrega com tanta coisa, mas com tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. De repente a gente vê nossa caixinha lotada e explodindo, não cabe mais. E de repente, nesse meio aqui, vem uma questão que a gente fala assim: nossa, meu filho precisa na escola de ajuda, precisa de um reforço escolar. E não cabe mais dentro da sua caixinha espaço para você ajudar o seu filho.
Não cabe mais ali aquele momento que seu marido quer conversar com você sobre um problema que ele tem no serviço, que você nem sabe que tem, que você não tem tempo. Você acha que o marido também tem problema, não, né, gente? Porque eles gostam de futebol, chega em casa todo disposto, a gente acha que eles não têm problema. Aí você não cabe dentro da sua caixinha. E de repente você explode com coisas que não tem, não são suas. Então, quando você faz essa reflexão, né? O que que você tem assumido que não é seu? Como que isso pesa na sua vida? O que que pode ser delegado para o outro? Estou carregando algo que pertence a outro? Como é que funciona isso? Quando a gente começa a ver isso e a gente identifica que isso aqui é responsabilidade da Kelly, você entrega para ela, toma Kelly, aqui é o seu, põe na sua caixinha. Paulinho, isso aqui é seu, toma na sua caixinha. Quando você pega para o outro e a gente descobre que a nossa caixa, olha, era tão vazia, tão poucos problemas aqui, ó. E que se eu tivesse tido espaço dentro da minha caixa para encaixar tudo aqui, se eu estivesse bem, né, talvez nem esses problemas teria, porque eu teria tido cabeça para poder, né, resolver o que seria o meu problema, já estaria resolvido, mas eu não consegui resolver o meu, resolvo dos outros e não ajudo. Então pense nisso, tá? Porque como eu deixei aqui, ó, cuidar do seu já é grande o suficiente. O que não é seu, o que é do outro, precisa ser devolvido. Meninas, é sobre isso que eu vim falar com vocês mesmo, que é porque eu passei por isso, eu sei muito bem o que que é isso, e hoje eu tô tão bem, eu durmo tão bem, que eu achava que eu não ia dormir. A gente acha que a gente não vai dormir, que a gente não vai viver, porque assim, a gente já sabe que o empreender, ele traz pra gente algumas demandas que a gente não tem no CLT. Que o CLT é assim, deu dia 10 o nosso dinheiro tá ali. A gente tá empreendendo, a gente tá ali 24 horas pensando, e a gente às vezes olhava o patrão lá sentadinho lá no computador, a gente fala assim, nossa, mas só manda, hein, não faz nada, né? Não faz nada ali, ele só manda, sabe mandar como é que fica ali, ó, o dia inteiro à toa. Mas a gente não sabia que ele estava ali, pensando que ele tem que pagar o nosso salário, que ele tem que dar conta das contas dele. E isso acontece quando a gente vai empreender. E a gente acaba não dormindo mais, e a gente vai juntando coisas, juntando coisas, juntando coisas, e o empreender, que era para ser algo para facilitar a nossa vida, para melhorar a nossa vida, acaba virando um tormento. E eu deixo para vocês essa frase: mulher forte não é aquela que aguenta tudo, é a que sabe até onde pode ir sem perder a si mesma. Nu. Alguma pergunta, meninas? Pode levantar a mão, estou aqui para responder vocês. Ô, Suzy, Fala comigo. muito obrigada pela palestra, amei. Que bom. Uhum. Assim, às vezes eu me preocupo muito assim, que acaba que a gente assume muitas coisas mesmo, né? Sim. E, e essas lições que está trazendo, né, da gente delegar e tudo, a gente consegue também para tudo, né? Inclusive para a empresa, delegar para a gente Isso é não. para tudo, isso é para empresa, isso é para casa. Muitas vezes a gente faz, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que é o que eu mais convivo aqui com cestas. Tem mulheres que fazem a cesta e entregam as cestas porque elas acham que se ela contratar um motorista, ele não vai, se ela contratar um motoboy, ele não vai conseguir entregar e acabam sobrecarregando. Então, como é que você vai estar aqui? O que que você deixa de fazer enquanto você está entregando? Você deixa de estar atendendo, de produzir, de estar mais tranquilo. Então, assim, para tudo funciona. Tudo a gente tem que delegar. Gente, isso funciona até para a igreja, tá? A gente, quando a gente está na igreja, a gente tem, né? A gente tem nossas responsabilidades com Deus, sim. Só que muitas das vezes a gente está na igreja, a gente pega tudo. A gente quer estar no coral, na recepção, né? Trabalhar na intercessão, a gente quer pegar tudo para a gente fazer. Então a gente sobrecarrega na igreja, a gente deixa a família de lado também, a gente tem muita coisa, e sem contar que a gente ainda atrapalha o amiguinho, né, gente? Porque às vezes a pessoa tá na igreja, tá precisando de um carro, você faz tudo. Como é que outro irmão vai poder, vai mostrar o que ele tá, né? Vai Ah, poder ser útil? é Como é que ele verdade. vai para a obra? Porque você pega tudo, você quer reger coral, você quer cantar, você quer fazer tudo, então a gente precisa dividir sempre. Carregar o que é nosso, dividir com o outro, no trabalho, em casa, tudo. Às vezes eu Revestir tô a... no. Ah, Pode não, pode falar. ser. Eu vou deixar as outras perguntar também. Não, não, pode continuar falando. Às vezes, assim, por exemplo, eu tenho uma ansiedade porque eu tenho uma filhinha só, né? Uhum. Até comentei com a Kelly, às vezes eu tenho vontade de ter mais uma, mas eu fico, Jesus, eu não vou dar conta. Como é que eu vou carregar duas crianças? Como é que eu vou trabalhar? Eu não vou dar conta, sabe? A Pois gente é. fica.
Por muito tempo eu acreditei nisso também, tá, Ana? Não estou te falando para arrumar outro filho, tá? Mas o que que acontece? A gente tem que entender quais são as nossas prioridades. Se é uma coisa que você tem vontade, a gente precisa analisar. Isso tem que ser, né? Analisa, veja o seu tempo, delegue as suas coisas. Porque por muito tempo eu falava, não vou dar conta, não vou aguentar. Hoje eu acho que eu acredito, hoje eu acho que eu aguento, tá? Papai do céu ainda não mandou, não, vamos ver o que ele tem para mim por aí. Mas depois de 12 anos, eu falei com Deus que assim, meu filho sempre pediu e eu ficava assim, eu preciso, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar conta, como é que eu vou fazer? E, gente, né? Era uma coisa que eu guardava e hoje eu não tenho medo mais, porque assim, eu entendi que o que eu precisar eu vou conseguir pedir ajuda, né? Claro que a gente tem assim, tem questão de rede de apoio, tem várias coisas, né? Cada caso é um caso. Mas a gente Porque tinha no muito mais medo. final, por mais que você tenha um pai presente, tudo, né? Mas às vezes a criança quer muito a mãe, né? Sim. É mais a mãe, tudo a mãe, e às vezes eu fico, ai meu Deus, como é que eu vou fazer, né? É Essa uma questão de você. sobrecarga. É uma questão de você adaptar, se você resolver ter um filho, adaptar ao seu momento, né? Entender que você vai precisar dedicar a ele um tempo, que ele vai precisar de você, conversar com o esposo, entender, mostrar para a criança também, né? Que às vezes também a gente, quando é mãe, também a gente pega tudo pra gente, né? Eu fui assim, gente, meu marido, só rapidinho passando para vocês aqui, meu marido financeiramente, olha o que que eu fiz, de tanto que eu pegava as coisas. O meu marido não comprou uma fralda pro meu filho. Eu descobri isso tem. Quer ver? Tem 8 anos. Não, tem uns 4 anos que eu descobri que ele não comprou uma fralda pro meu filho. Sabe por quê? Porque eu queria comprar pro meu filho, eu queria comprar o armário do quarto do meu filho. Quando meu marido chegou, eu já estava lá. É. Eu queria comprar as fraldas do meu filho. Precisava de fralda, passava no mercado e comprava. Eu falo pro meu marido, eu quero outro filho pra você ser pai, cara. Eu não deixei. Ô, Isis, isso acontece muito, muito, muito com nós mulheres, até nos serviços de casa, que são para os homens. Eu achei muito bacana essa Sim, atividade que você passou, e quando você traz para casa, porque realmente tem coisas de casa que não é para a gente fazer, a gente faz. tem E, muita. e quando a gente se liberta dessas atividades, é libertador para a gente também e deixa o homem mais masculino, tá, Gente, gente? vocês não têm Nós noção como eles estamos. ficam mais macho. Não, e também os Isso. filhos, a mãe fica escravizada, né? Porque os filhos acham que a mãe, Fica. Eles aprendem que né? mulher é para isso. Eles aprendem que mulher é É, para isso. E o que a Kelly trouxe, de falar que o marido ele perde a masculinidade dele, e perde sim, gente. O meu marido, no caso, eu sempre fiz tudo. Eu pegava, pagava as contas, não deixava ele ver, assim, chegava, pegava as contas, pagava as contas, de pessoa de tão assim de pegar tudo. O que que eu fiz, gente? Eu trabalhava na confeitaria e combinei com ele o seguinte: você pega o dinheiro que você recebe e você guarda. Faz as nossas, pra gente sair e tudo, e você vai fazer parte da economia, das nossas finanças, guardar ali. E eu vou pagar as contas com o dinheiro que eu trabalho lá na confeitaria. Então, eu vou pagar água, luz, telefone, escola do Bernardo, porque não vai fazer diferença. Porque se eu te der para juntar, a gente for juntar junto, eu não vou ter que passar para você, eu pago. Gente, um dia eu caí em si, caí em mim, e eu entendi que eu estava estressada. Por quê? Eu não tenho salário fixo, e meu marido tem. E o que que ele fazia? Trabalhava, guardava o dinheiro, era pra gente sair, pra fazer algumas coisas, tudo. E eu, ao invés de dar a minha parte pra ele, a gente sempre fez finança junto, falei, não, deixa aqui que eu vou pagando as contas. Chegava dia primeiro, a Suzy estava louca, porque eu estava pagando, precisava pagar conta de água, conta de luz, conta de telefone, conta de não sei o quê, dar conta da escola, porque eu também não tinha coragem de falar com ele, que eu não ia dar conta, porque eu já tinha combinado com ele. Então, o que que aconteceu comigo? Eu entrei no estado e, gente, eu virei para ele e falei assim um dia, eu falei, olha só, eu não quero mais pagar as contas. Ele falou assim, não, mas eu te dou dinheiro. Eu falei, não quero. Eu não quero dinheiro. Não é sobre dinheiro. É sobre você assumir as contas de casa. O bichinho ficou esquisito. Ele falou, gente, mas não é possível, você vai estar ficando doida. E eu falei com ele, mas você não vai, a gente não vai deixar de juntar o nosso dinheiro, de nosso investir no que a gente gosta. Só que eu não vou fazer mais isso, porque isso está me sobrecarregando. Quando ele pegou as contas, quando eu passei o caderninho de contas para ele, ele olhou para mim e falou assim, eu não acredito que você dá conta disso tudo. Eu falei, eu dou conta. Ele nunca tinha visto conta de luz direito, conta de água, eu dava conta de tudo, gente. Aí você fala assim, ficou bravo comigo? Ficou. No primeiro dia ficou meio estranho. Gente, pensa no homem que se sente o homem da casa hoje. É isso Quando eu mesmo. viro, quando eu viro para ele, falo com ele assim, meu amor, nossa, assim, você tá me ajudando tanto, nossa, você não sabe. Gente, eu falei assim, gente, que engraçado, ele se sente o cara. Porque ele assumiu o papel de homem dele que eu tirei. Tirei quando o Bernardo precisava de fralda, eu já tinha no mercado, tinha comprado. Quando eu peguei as contas para pagar. Ana, você quer falar? Pode falar. A Ana quer falar? Isso, pode falar. E boa noite, a paz do Senhor a todas, né? Rapaz, Meninas, Ana.
É, Liga a câmera, Ana. ai, Liga a não, sua câmera. nem tô toda avacalhada, amiga. Depois, no próximo encontro eu ligo. Aí eu tô justamente com Boa, aquilo que ela falou, a touquinha, aquela touquinha, sabe, gente? entendi. Mas eu Então, também coloco, mas primeiro eu mando apagar a luz. Suzy, então, eu não sei, a Kelly, nós estamos participando aí também, a pastora Kelly também, né, Kelly, de uma mentoria, de um curso que nós estamos fazendo, e foi falado muito sobre isso também agora há pouco, aí eu acabei entrando também nas 2 lives consecutivas, e peguei você justamente no momento mais oportuno. Hoje eu estou com 50 anos, né, estou separado do meu esposo, e vivendo esses cursos, né, ouvindo tudo, essas palavras, eu percebo que nós mulheres, né, quando assumimos esse papel, realmente nós deixamos que, né, nós anulamos o nosso parceiro, Sim, porque vendo você falar isso aí, eu sou aquela que carrego as pessoas nas costas desde a infância. Então, assim, hoje eu sou aposentada, né, sou militar aposentada, e ainda fui para uma profissão ainda que de autoritarismo, né? E isso sim, faz com que a gente tome frente ainda, se posicione mais como uma mulher forte. E toda a vida sim, sendo chamada, né, desde a infância, a perfeita, a menininha do papai, da mamãe, a primogênita, que tinha que ser exemplo para todos os demais. isso E isso pesa. trouxe uma sobrecarga tão grande para mim que eu não consigo. Hoje eu estou passando um processo muito doloroso e eu estou me reencontrando agora, sabe? Assim, entendendo realmente todo o erro que eu cometi durante 21 anos de casado. Foi tudo isso aí, tudo. Parece que você estava falando assim, é para a Ana isso, né? Sobrecarga, não delegar. Manda para mim que eu, como é que é? Bato no peito, cabeceio e faço gol. É tipo Sim, isso. Só que essa carga era geral, familiar e parentela, né? E vivendo o processo que eu estou vivendo hoje, igreja também, né? Tudo. Acho que assim, eu acho que você resumiu a minha vida, né? Não aqui só para dar testemunho, gente, mas para a gente entender, né, que nós precisamos de olhar para dentro de nós mesmos. E hoje eu estou vivendo o processo me sinto sozinha dentro do processo. Por quê? Porque as mesmas pessoas que sugam as suas energias são as mesmas pessoas que, quando você está sem a energia, elas se afastam. Elas, né, te deixam nesse barco aí sozinha. sim, E em relação aos maridos, né? Vocês que os têm ainda, né? O meu tá fora de casa, infelizmente, já tá até com uma outra pessoa, com processo de divórcio em andamento. Valoriza porque até as coisas ruins elas fazem falta, né? E por muitas vezes nós culpamos muito o outro, o outro, o outro, o outro. O outro tem que mudar, o outro tem que mudar. Mas você disse algo muito pertinente, né? Aliás, a outra professora na outra aula falou, a outra terapeuta, ela falou uma coisa muito interessante. O outro muda quando eu mudo, né? Então sim, a gente precisa se reposicionar mesmo como mulheres, como mães, né, que por muitas vezes estamos estressadas, cansadas, nos anulamos para dar o melhor para os nossos filhos, que um dia vão embora também. E que sim, talvez não vão não valorizar todo aquele contexto de trabalho que nós dedicamos a ele, a facilidade, né? Porque hoje os nossos filhos, diferente de mim, talvez de muitas mulheres que aqui estão, eles têm muito né, a benevolência de ter tudo na mão, de ter do bom e do sim, melhor, porque nós fazemos por eles isso. Outrora nós não, nós buscávamos o nosso próprio peixe, se queríamos algo de bom, teríamos que trabalhar, né, fora ou dentro de casa para estar, né, buscando uma qualidade de vida melhor. Então, por muitas vezes nós erramos, né, criamos essa capa de Mulher Maravilha, e sendo que no fundo, nós precisamos mesmo de ser tratadas, cuidadas, sim, amadas, respeitadas, aprender a delegar, aprender a dividir. Tudo que você falou é pertinente. Deixar que o homem seja o homem e a gente ser a mulher, né? Não ser sargentão, como eu fui também toda a vida, viu, gente? Porque eu fui sargento dos dois jeitos. Sargento dentro da minha casa, sargento na polícia, e isso me trouxe hoje uma dor, né? Estou vivendo uma dor, mas para a glória de Deus, eu estou ressignificando, estou sim, buscando eu ser sei. melhor comigo mesma, tentando entender, porque a gente se pergunta onde foi que eu errei.
porque a gente acha que é só o outro que errou, mas nós também erramos, né? Assim, maravilha a sua palestra, viu? Estou aqui amando, estou maravilhada, viu? Obrigada. Deus continue te abençoando grandemente aí. E a nossa pastora Kelly, linda, né? Maravilhosa. E a todas as mulheres, viu, gente? Todas estão aqui, eu creio que Deus tem um propósito na vida de cada uma de nós. Nós sabemos Sim, disso, né? E o tem fim é o sim. começo de uma nova história. Ô, Muito Verdade. obrigada Suzy, pela oportunidade, viu? Sim, pastora Kelly. ô, Suzy, ouvindo a Ana Paula, também tem algo também que a gente precisa, é muito importante. Muitas vezes nós também não temos culpa Sim, de assumirmos tantos lugares que não nos pertencem, porque a gente isso. já vem de geração de mulheres que Sim. ocupam lugares que não é Que delas não. e não é por culpa nossa. Eu até estava falando hoje à tarde, Suzy, vou te deixar falar, é porque eu acho essa fala muito importante, é que o Uhum. nosso país, ele foi um país de pessoas escravas. E Sim, aí, as mulheres negras e as mulheres índias, porque o nosso país ele foi feito disso, gente. A escravidão reinou no Brasil. E todos que eram escravos fora dos outros países vinham para o Brasil. Só que as mulheres negras, as mulheres índias, elas eram abusadas, violentadas e obrigadas a ter os seus filhos sozinhas. Então, a gente olha para a nossa história, a gente olha para a nossa hereditariedade, a gente vê uma geração de mulheres guerreiras que tiveram que sim, pescar, que tiveram que caçar, que tiveram que cuidar dos filhos, caçava com o menino no bico do peito. Então, nós viemos dessa geração de mulheres extremamente forte. Então, sim, hoje, é normal para a gente, e é até fraqueza a gente ver uma mulher que não é forte, a gente até exige que ela seja. Mas o importante é fazer como a Ana Paula fez. É a gente identificar que, peraí, eu não preciso dessa força toda. É momento de parar. E mesmo quando vocês tiverem, gente, eu vou dizer para vocês, nós estamos aprendendo o dia inteiro. Hoje, agora, nesse momento, eu acabei de errar. Eu acabei de errar. Por quê? Porque eu fui me intrometer em algo que não me pertencia. E às vezes até aconselhar também, muitas vezes você tem que ver se lhe cabe ali, se o seu conselho cabe naquele lugar. E muitas vezes a outra pessoa não quer ouvir um conselho. Às vezes sim, a outra pessoa não está preparada e até mesmo não quer ouvir a sua opinião. E muitas vezes a gente confunde, a gente pensa que a gente é amigo, a gente pensa que a gente é conselheiro, a gente pensa que a gente é de todo mundo, mas na verdade, não. Cada um tem o seu mundo individual e é muito importante a gente entender que a gente sofre menos quando a gente realmente se policia e é o tempo inteiro. Infelizmente, sim, não se frustrem se vocês disserem, meu Deus, eu sou uma mãe, eu sou formada, eu sou isso, e eu fiz isso. Ai, não se frustre, não, isso vai acontecer sempre. Só que o bom é você parar e voltar. Dizer, não, isso não vai mais se repetir, isso não me cabe, ali não entra o meu conselho. E aí a gente vai tendo paz interna, né? Eu achei muito lindo desse jeito. Quando a Suzy fala assim, eu vivo em paz. E essa paz se busca todos os dias um pouquinho dela. Sim, todos os dias a gente tem que buscar essa paz. Tem dia A que a Ana gente está mais Gomes, ou menos. a Paula Gomes também quer falar depois. Pode falar, Pode Suzy. falar, Paulo. Pode falar, Paulo. Não? É porque sua mão está levantada. E isso é muito importante, gente. A gente tem que se olhar e não se culpar mesmo, porque isso vem, gente, isso vem de uma infância, isso vem daquilo que você aprendeu, você vem da sua mãe que sofreu lá e fala com você assim, você deixa de ser boba. Quando você casar, você tem que trabalhar, cuidar do seu filho, não depender do seu marido, tá? Não deixa eu fazer de boba com você, não. Então, o que que você entende de não fazer de boba? Não posso pedir nada pra ele. Eu tenho que dar conta, porque senão ele vai achar que eu sou dependente dele. Então, se eu mostrar minha fraqueza, ele vai pisar. Né? Então, são coisas que a gente acaba aprendendo. E, gente, sobre essa questão de depressão, de mente, eu só relatar uma coisa para vocês. Teve um momento que eu estava emocionalmente totalmente abalada. Eu engordei, eu não estava bem comigo, eu não estava, né, em casa, eu não estava bem com meu esposo, assim, eu não estava pensando em serviço, estava com conta, com um monte de coisa, pensando ali.
Gente, até história a gente inventa. Eu não satisfeita comigo, cismei que meu marido estava com, como é que fala? Estava com, gente, como é que fala? Não queria andar comigo, ele estava com, esqueci, subiu palavra agora, pastora Kelly, lembra aí? Vergonha. Vergonha. Com vergonha de mim. Só que o inimigo, ele é sacana, ele é espertinho. Uma vez eu saí com meu esposo, ele foi na empresa, e nisso ele pediu para mim esperar ele. Ele falou, ele ia entrar e pediu para esperar ele do outro. Ele falou assim: ah, pode me esperar aqui que eu já vou. Gente, falei, tá com vergonha de mim, não quer apresentar para ninguém na empresa. Não quer que eu vá lá. Isso foi uma vez. E teve alguns outros episódios. Teve um episódio, estava andando na rua, eu, ele e meu filho, meu marido foi pro outro lado. Assim, eu falei, não quer me dar a mão? Gente, eu inventei várias histórias nesse mundo dessa bagunça que eu, Suzy, não estava bem comigo. Eu estava me sentindo gorda. Daí eu me olhava no espelho, eu achava, falava, gente, eu não tô legal. E eu tava cheia de coisa, e eu comia mais, e eu tava emocionalmente muito abalada. Um dia, eu virei pro meu marido e falei com ele assim: o que que tá acontecendo com você? Você tem vergonha de mim? Que não sei o quê. Ele olhou pra minha cara e falou assim: oh, peraí, de onde você tirou isso? Porque aquele dia, tem 2 anos atrás, lá, que você me levou na empresa, não sei o que, não sei o que, há 4 anos atrás, não sei o que. Comecei uma falação, gente, que olhou pra minha cara e falou assim: você deve estar maluca. E eu comecei a entender que, assim, várias coisas que eu tinha colocado na minha cabeça, gente, era só eu. Então a gente começa a trazer histórias, a gente começa a não ficar satisfeito, a gente traz coisas para dentro do nosso casamento, vocês veem como é que funciona o psicológico da gente. Então por isso é importante a gente cuidar, se cuidar, porque quando a gente não tá bem com a gente começa a achar que ninguém tá bem com a gente. Que todo mundo tá na rua, já viu aquela pessoa que você passa na rua, né, que ah, não vou ali não, que os outros estão me olhando, só tá olhando a sua direção, que tá lá do outro lado, mas tá olhando para você. Então é muito importante a gente se cuidar, principalmente a gente que empreende, que a gente cansa. A gente é mãe, o empreender ele suga a gente nessa questão. A gente, quando trabalha em casa, os empregos se confundem. Então já teve tempo de eu faço o bolo, lavo a louça para almoço, volta com louça suja para fazer bolo, depois eu tenho que arrumar para janta. E a gente fica nesse ciclo. Então a gente precisa se olhar, precisa se cuidar, porque senão a gente entra em parafuso. A gente enlouquece. E chega um ponto que você fala, eu não dou conta mais de nada, eu sou uma mulher fraca, eu não consigo mais, eu vou fazer o quê? Não sirvo para nada. Aí é quando vem essas questões. Muitas mulheres se suicidam, né? Quantas mulheres detonam o casamento, largam, abandonam tudo e vão embora. E a gente não entende por quê. Mas é porque ela precisava de ajuda ali, não teve quem apoiasse, e hoje vocês têm aqui. Então aproveita. Quero você na minha vida. Oh! Estou aí. Estou disponível. Ai, Oh! será um prazer estar na sua vida também, Paulo. E eu quero agradecer a Então, vocês, né, por eu estar aqui, pela oportunidade do Instituto, pelas minhas alunas que vieram aqui, confiaram mais uma vez no meu trabalho. Isso para mim é mais uma confiança que eles demonstram aí no que eu faço. E alguém me pediu também a última frase, né, que eu coloquei para vocês aqui, deixa eu ler aqui, gente, porque eu já nem lembro qual que é a frase, porque a pessoa aqui esquece tudo, tá? É muita informação na minha cabecinha aqui. Para quem quiser anotar, é mulher forte. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui e colocar aqui para Eu vou mandar lá vocês. no grupo, tá? Eu mando lá no grupo. Ah, ela vai mandar no grupo então para vocês, tá? A última frase. Aí, mulher forte não é aquela que Eu tirei aguenta um tudo. print. É a que Eu tirei um sabe. print. Ai, que bom. Então ela vai mandar no grupo para vocês, tá? Então fica aí de novo, de novo. Mulher forte não é aquela que aguenta tudo, mas é aquela que. É isso aí. Ô, Suzy, surpreendente como o seu treinamento de hoje se encaixou com o treinamento de manhã que a Bianca Mendes trouxe, Foi. um encaixe perfeito. E aí a gente vê uma série de conteúdos que se encaixam. As meninas que trouxeram conteúdo na segunda-feira, falando sobre esse cuidado do corpo para trazer a autoestima. E vem você também, tá assim, surpreendente. Eu quero te agradecer por Eu que esse, agradeço. por esse treinamento, por essa riqueza em palavras. E, gente, a Suzy é nossa. Eu já iniciei aqui com ela um bate-papo, mas já vou me adiantar para vocês, porque ela já disse um sim, nós só vamos encaixar melhor os horários. Mas nós temos aqui no nosso Instituto Roda de Mulheres Online. E acontece às sextas-feiras. E a Suzy estará voltando com a Roda de Mulheres Online, que estava aí de férias, mas está saindo de férias e voltando aí com essa poderosa. Estamos Então, voltando. às sextas-feiras, vocês vão ter bate-papo como esse com a Suzy, trazendo um tema específico voltado para a mulher.
Então, se prepara que vai ter muita conversa rolando aí com essa poderosa. Né, Se Deus Suzy? quiser. Se Deus quiser, meninos. Tá? Agradeço a vocês aí pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Obrigada por confiar no meu trabalho. Se Deus quiser, vai ter muita coisa boa ainda por aí. Bem, sim, Pastora eu também agradeço a todos. Liguem as câmeras, gente, para a gente tirar a última foto. Pode falar, Luciene. E, gente, Lu, fala aí para depois eu concluir, para apresentar. Nós temos mulheres até de Maceió, tá, Suzy? Pode Que falar, chique, hein? Luciene. Vou falar um negócio, mulher, você tá num peso terrível, né? Porque, vou falar, você montou um time de mulheres, que é isso? Desde ontem. E uma na sequência da outra. Poderosa mesmo. Uma Vou palmas para a falar Suzy, né, gente? Obrigada, assim, meninos. nada Eu por Deus, tá? agradeço. Amém. Falar uma coisa, é uma responsabilidade muito grande. Deus seja louvado pela vida de vocês. Mas a Isso pastora porque E um vocês Kelly, não viram. presente do Instituto, né? E um presente para o Instituto, porque é um presente. Ela vem e ela traz mulheres também, né, para estar conosco, para se relacionar conosco. E uma coisa que eu falo muito é sobre ser influente. Inclusive, é o tema de um livro meu, e eu vejo a Suzy, vejo também você, Luciene Laureano, e vejo também a Priscila Liquer, mulheres influentes, mulheres que influenciam outras mulheres para um propósito verdadeiro. Então, vocês são dignas de serem aplaudidas, sim, porque a Bíblia fala que a quem merece honra, a gente dá honra. Então, palmas para vocês, viu? Lá de Juiz de Obrigada. Fora, tão poderosa demais essas mulheres de Juiz de Fora, viu? Obrigada, meninos. Muito obrigada, viu? Prazer ter vocês aqui. Ai, gente, não deixe de fazer essa tarefinha. A gente acha que isso é coisa. Gente, faça, só faça. Amanhã, a hora que estiver tranquilo, faça, vocês vão ver. Como que depois quiser Façam colocar no grupo, faça. isso, vamos tem fazer um combinado. Vocês fazem essa atividade e amanhã eu vou abrir o grupo para que a gente tá poste bom? essa atividade e cada uma Não, fale, não, se não, tá expresse não. de alguma forma, tá Você bom? vai tirar o último. Amanhã a Pastora, gente abre o grupo. Abram as câmeras para a gente tirar uma foto. ó, essa galera que tá aqui na sala aqui, de hoje, eu quero ver vocês amanhã de manhã às 9 comigo, tá? Ah, amanhã, gente, amanhã tem Lu Aê! Laureano. Amanhã Pra tem gente. Luciene e Laureana, amanhã, viu, gente? Vocês não conhecem a história da Lu. É um espetáculo, gente. Graças a Deus. Ô, Lu, tá Pois é, só observando, né, Lu? tô só observando. Eu vou catando assim pelas beiradas, depois a gente faz um aglomerado. Isso, meninas, estou aguardando. Abram as câmeras para a gente tirar a última foto. E agradecer às meninas que estiveram aqui conosco, de Ubá, Juiz de Fora, Maceió, de Belo Horizonte, Contagem. Que lindo, né? Tá uma sala muito bonita. Pronto, vamos lá para a foto. 2, 3, Bora. X. Ô, Suzy, eu vou pedir para você, só a Suzy falar, tá, gente? Para a foto dela ficar marcada. Só você, Suzy, fala. Falar o quê? Ah, pra eu conversando aqui com vocês, né? Fala X. Só Ah, essa X, frasinha, gente. só Ah, faltou, X. faltou só um negócio, depois eu falo. Então, X, gente. X. Meninos, só para vou colocar para vocês aqui, me sigam. Depois eu deixo lá para vocês, tá? Meu Instagram. Meu Instagram é Suzy Carvalho PSI. E, né, se o pessoal quiser me seguir, tem conteúdo lá também, falo um pouquinho, estou sempre falando sobre, né, sobre terapia, sobre mentalidade. Então, quem puder me seguir ali, eu agradeço, para ajudar esse trabalho a ser, né, mais divulgado ainda, para a gente alcançar mais mulheres. Isso mesmo. E quem quiser um atendimento com a Suzy online, também pode procurar ela. Ela é uma das nossas associadas. Eu super indico. E, gente, talvez vocês falem assim, Kelly, você só indica quem é associada? Sim, porque as nossas associadas passam por uma lupa. Eu fico de olho, observando, converso, e eu vejo o potencial que essa mulher tem e todas as nossas associadas. Então, ela é uma pessoa que o Instituto Uma Mulher por Outra indica em Belo Horizonte, Maceió, no Brasil inteiro. E no mundo.
E no mundo. É porque ainda falta chegar lá no mundo ainda. Nós vamos Lá chegar, em Kelly, em nome de outros, em Jesus. outros, em Não vai outros demorar, não. países. Vamos chegar em nome de Jesus. Deus quer. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Viu? Beijo, Boa meninas. Fiquem com noite. Deus. Tchau, Boa Boa noite. noite. Até Tchau, amanhã, o tchau. próximo Beijo, boa treinamento. noite. Até Deus amanhã. abençoe.